Mas coisas que a gente não enxerga. Como é que é? Muitos fiscais não sobem os morros. Não, mas eles vão subir, sem dúvida nenhuma. É que isso não pode ser uma ação isolada, isso tem que ser uma ação coordenada, né? Não adianta só... Bom, nós vamos falar das soluções daqui a pouco. Agora imagino, e é o assunto que a gente vai discutir daqui a pouco, vereador, que é impossível, é um negócio, a gente não pode acreditar que vamos resolver esse problema só com fiscalização. Não tem como, você não vai ter que ter um fiscal em cada esquina, é impossível. Então tem que ser com conscientização das comunidades, com fiscalização das comunidades, não só do poder público, e boa fé das pessoas. Não tem problema social, a gente vai discutir esse assunto em instantes também. Vereador, o senhor vê que a Câmara é responsável por isso, vê que isso é uma atitude ruim para a cidade? Não, eu não vejo desse ponto de vista no sentido da Câmara. Eu vejo que nós pegamos o prato pronto. O que é o prato pronto? A ausência do Poder Executivo na sua fiscalização deixou com que botasse luz. Quem botou luz? O próprio Poder Público. Quem botou água? Quem fez calçamento? Quem botou lixo recolhido? Mas algumas das ruas não tinham isso. Tem um monte de ruas assim. Não, que nós denominamos. Não, vereador, mas algumas dessas ruas que já foram regularizadas. Gente morando, enfim, mas algumas dessas ruas, várias dessas ruas, sem esse tipo de serviço, o senhor está falando. Deixa só terminar o entendimento. Sim. Tá? Eu digo isso no período que eu estou na Câmara com o terceiro mandato, como o Rodolfo falou, há outro entendimento que nós mesmos aprovamos um requerimento de não aprovar ruas em cima de APL, de APP e de AVL. Então esse foi o entendimento. Então ruas que têm zoneamento permitido não tem o porquê de não dar denominação, a Câmara denomina, dá um nome. Quem aprova é o Executivo, que tem que fiscalizar. Quem é que liberou para fazer a casa? A nossa cidade cresceu, sabe de que forma? Lá antigamente, em 1940, todo mundo que conhece a ilha, não tem escritura pública, até agora estão tentando fazer escritura pública. Era motivo de o pai que tinha 14, 15 filhos, chegar lá no final do ano, dar um pedacinho para cada um, filho está aqui. Aí só não tinha carro, tinha só um trilho lá de carroça, por isso que onde o Roberto falou, e cresceu daquela forma com um monte de casa. Qual é o papel da Câmara de Vereadores? É dar um logradouro às pessoas. Agora, isso já vem de uma doutrina lá do passado, né? De uma educação que é difícil tu conseguir corrigir hoje no presente. Tu vai derrubar as casas todas que estão lá em cima? Não se derruba nada aqui. Na Lagoa da Conceição, recentemente, tem um monte de processo de demolição. Tu vai lá no Joaquinas, o restaurante estão tudo com processo de demolição. Quantos processos de demolição tem aí com a doutora Ana Lúcia Rádio, quantos que tem da prefeitura, que ninguém bota nada no chão? Então, o que falta mesmo é o Executivo trabalhar numa função enérgica, que é muito difícil, porque eles fazem um barraco do dia para a noite também no lugar. Nós tivemos que regularizar todo o maciço do Morro da Cruz para poder trazer recurso federal. Tá, mas então é o seguinte... Então, quer dizer, Renato, nós temos assim, entre a espada e a cruz, porque não é a ponta final a Câmara, inicial. A Câmara, ela é o final de tudo. Mas, vereador, quando a Câmara ela autoriza uma rua que não tem infraestrutura... Mas qual é a rua que não tem? Nós temos um departamento de engenharia... Vamos falar aqui então, professor. No estudo, são 260. Mas de onde é que vocês tiraram esse... Não, isso é uma pesquisa científica. Mas de onde é que tiraram? Vocês tiraram informações da Câmara? Hoje eu falei com o engenheiro Antônio, que é o nosso técnico, que é uma pessoa que tem uma lisura ímpar, tem uma honestidade ímpar. Ele me disse para mim que não foi retirado esses dados da Câmara, que seria desumano, palavra dele, desumano fazer esse levantamento da forma como foi feito. Eu não sei, não estou questionando, estou dizendo as palavras dele, porque isso aí teria que ir em loco. Isso é desde 1947. Tá, então vou explicar a metodologia. Então eu vou fazer uma audiência pública na Câmara, até justamente para vocês fazerem uma exposição melhor lá na Câmara. É bom. Entende? Vou fazer isso no sentido de nós ser a coisa mais transparente. Perfeito. Então tá, a colaboração. Não, perfeito. Vereador, então vamos entender então até a metodologia do estudo, a fonte da informação. Tem uma série de números, assim, se for... Tem uma série de casos, Tem, o mais preocupante são os loteamentos clandestinos sem esgoto. Dessa forma que eu coloquei, não é loteamento. Foi aquelas ruas lá do passado que o pai abriu. Mas então a metodologia, pesquisa com os dados da própria Câmara, professor. A metodologia foi a seguinte: nós fomos lá na Câmara, pedimos autorização para consultar os arquivos e tiramos cópia de todas
de todos os 120 processos de aprovação do nome de rua. Sim. Então, complementando, São né? 400 e poucas ruas aprovadas, inclusive. Não, sim, nós só pegamos um horizonte É que tem que de pegar 3 anos. escolher um período, né? Mas se for puxar mais atrás ainda, não, mas aí mesmo vocês só vão uma encontrar mais amostra. irregularidades. Renato, se Rua me que não tem permite, 6 metros, não tem coisa. Vamos lá, então. vale explicar, Vereador. que o objetivo do estudo e da apresentação dele, agora nesse momento, não é apontar o dedo para ninguém nem apontar Não, culpados. nós Né? estamos falando da cidade. né? O levantamento ele é bastante científico e pela quantidade de documentos fotocopiados aqui, o trabalho realmente foi um tanto quanto desumano, né? Dos acredito estudantes que sim. lá da Universidade Federal, que são muito competentes, né? E foram realmente fotocopiados todos os processos que instruíram os projetos de lei de aprovação, desde pareceres da Procuradoria, as verificações in loco feita pela área de engenharia e arquitetura da temos, Câmara. Tem as comissões específicas. Então, tem todos os de ação e levantamentos obras, do que tinha em cada rua durante o processo de aprovação. Então, a nossa vontade agora em apresentar o estudo é efetivamente contribuir e discutir efetivamente para que a gente possa achar soluções. E qual é a correção de todo esse Vou só te dar levantamento? um exemplo, né? Das 260 projetos de lei, 124 vias foram estudadas a fundo, né, no estudo, com documentação toda fotocopiada e escrutinada, digamos assim, né? Por exemplo, das 124 vias, 87,9% não tem rede de esgoto. Mas se olhar bairro do Capoeiras não tem esgoto, 81,45% eu moro no rua, tem... não tem rede de recolhimento de água pluvial. Quase 50% não tem como coletar lixo, né? Quase Quer dizer, 30% não tem nenhuma caminhão do lixo, pavimentação. Mas a maioria do interior da ilha não entra. Né? Então, esses são os dados Mas das isso ruas o Renato aprovadas, citou, né? olha, tem ruas do continente, na Conselheiro Pois Mafra mas não isso- entra o sim, caminhão do lixo. mas o vereador é o seguinte, na medida... Se pegar fogo da Conselheiro Mafra não entra o caminhão do mas bombeiro. vereador é o seguinte, então uma pergunta para daqui a pouco. Vamos no derrubar intervalo. tudo então. É o seguinte, na medida em que a Câmara aprova, ela diz, ok, então tá, vamos legalizar aqui, ela não... Dá o nome. Dá um nome, sim, mas dar um nome significa que passa a ter um endereço, que passa a existir oficialmente, é a prefeitura dizendo sim, vocês existem, e na medida em que vocês existem, vocês podem demandar por serviços públicos e por aí vai. Você não acaba estimulando novas ocupações irregulares e clandestinas na cidade? Porque senão fica assim, ó. Porque senão fica assim, vereador. Senão fica assim, ó. Vamos abrir uma rua. Porque se a rua for depois denominada, ela tem que passar pelo crivo lá da subvista, tem que pedir com o alvará para construir, tem que fazer, tem que cobrar isso. É o executivo. Vereador, é o seguinte, no projeto... O zoneamento permite? Todos os pedidos, isso aí é o seguinte, né? Está aqui o estudo para nos provar. Tem o projeto para dar o nome a uma rua. Aí tem o parecer da Procuradoria do município, que diz contrário. Tem o parecer da Câmara de Vereadores, da consultoria, da área técnica da Câmara, que dá o parecer contrário. Tem o parecer do IPUF contrário. Aí os vereadores... O prefeito veta. O prefeito veta. Todos os prefeitos vetam. E os vereadores derrubam o veto. A gente vai para o intervalo, até já. Mas o...